Nós seguimos agora para Brasília com mais decisão importante por lá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. A Marília Ribeiro traz as informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que inclui a criminalização do porte e da posse de qualquer quantidade de droga. A proposta foi aprovada por 47 votos a 17. Agora, a matéria deve passar por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. A proposta prevê a inclusão da criminalização no artigo da Constituição que trata dos direitos e garantias individuais. Segundo o relator da PEC, o deputado Ricardo Salles, o texto deveria ser mais rigoroso e que só não alterou a proposta para que ela não retornasse para uma nova análise no Senado Federal. Para Salles, o usuário de droga incentiva o tráfico e outros crimes. O usuário que financia o tráfico. Aquele trecho do filme Tropa de Elite, em que aquele capitão Matias vai à faculdade e diz: vocês são os maconheiros, filhos do não sei o quê, uns hipócritas, são vocês que financiam isso daí. É absolutamente verdade. Quem financia o tráfico são os usuários. E depois esses mesmos usuários, os maconheiros, os cheiradores, sei lá o quê, vêm a público dizer: não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor disso, eu sou a favor de aquilo. O deputado Chico colocou com muita propriedade, dizendo que são os meninos pobres e pretos que estão sendo encarcerados, justamente porque os branquinhos riquinhos da Zona Sul estão indo lá comprar a cocaína e a maconha e com eles não acontece nada. A discussão na Câmara mostrou diversas opiniões sobre o tema. Após críticas por parte de parlamentares da oposição, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que quem critica toma o seu uísque para relaxar, coisa que um dia foi proibida. Sem esse argumento mesquinho de dizer que quem contra-argumenta em relação a essa proposta equivocada é usuário de drogas. Aliás, quem fala isso provavelmente toma o seu uisquinho à noite para relaxar, o que já foi considerado crime. Em contrapartida, no Supremo Tribunal Federal, a posse e o porte de maconha está sendo discutido. O placar está em 5-3 pela descriminalização. A análise foi interrompida em março após o ministro Dias Toffoli pedir vista. Ele já devolveu o processo, mas a data para a retomada da análise ainda não foi marcada. Entre os ministros que votaram a favor, apenas Edson Fachin não defendeu a fixação de 60 gramas ou 6 plantas fêmeas como patamar para diferenciar usuários de traficantes. Para ele, a decisão cabe ao Congresso Nacional. Mesmo ministros que votaram contra defenderam que sejam estabelecidas quantidades para distinguir o enquadramento. Cristiano Zanin e Nunes Marques são favoráveis a 25 gramas, enquanto o ministro André Mendonça é a favor de o Congresso definir e de uma quantidade provisória de 10 gramas enquanto isso não aconteça. Vamos ouvir mais uma vez o Zé Maria Trindade, ainda lá em Brasília. Nós tivemos então, Zé, esse avanço na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça dessa PEC das drogas. A PEC ainda vai passar pela análise das comissões, depois vai passar por votação em plenário. E a Marília bem lembrou que, enquanto isso, o julgamento no STF segue paralisado, interrompido por um pedido de vista e está em 5-3 pela descriminalização, ou seja, seguindo até então um entendimento contrário ao que tiveram no Senado e os parlamentares também na CCJ, na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a proposta avance por todo esse trâmite e seja aprovada na Câmara dos Deputados também. Isso alteraria, em alguma medida, a discussão que vai voltar a ser feita lá no STF, ou os ministros não vão se abalar pela decisão do Congresso, na sua opinião? Pois é, esta é uma disputa entre o Congresso Nacional, que, na minha opinião, está certo. Uma não decisão do Congresso é uma decisão. É um recado de que nós não queremos mudar a situação. Esta é a decisão do Congresso quando decide não decidir. E o Supremo, então, entendeu que o Congresso deveria decidir. E aí está levando o julgamento no sentido de descriminalizar, ou seja, liberar o uso da maconha por enquanto. Esse julgamento do Supremo é só sobre maconha. E pronto.
e tentando ali definir a diferença entre o traficante e o usuário. É uma relação ali, Lívia, tão íntima que eu não sei quem é prisioneiro de quem. Se é o traficante do usuário ou o usuário do traficante. É verdade, os dois estão interligados, mas é preciso na legislação diferenciar um do outro. E já existe essa diferenciação. Isso aí, essa resposta do Congresso ao Supremo, é uma emenda à Constituição, levando para a Constituição o que já está na lei. A lei é clara, ela define ali a diferença entre o traficante e o usuário. E mais, está correta, porque dá ao policial o primeiro ali a avaliar esse poder de definir quem é o traficante e quem é o usuário. O policial sabe muito bem, mas a lei fala em quantidade, circunstâncias, se há outros ingredientes, como muito dinheiro vivo em mãos da pessoa, o policial sabe. E depois, o policial não é definitivo, passa pelo delegado, Ministério Público, advogado de defesa ou defensoria pública, até chegar no juiz que vai analisar, né? Então, esta emenda simplesmente transfere da legislação para a Constituição, porque o Congresso está vendo que só a legislação não convence o Supremo.